Está no ar mais um episódio do Mãe Podcast. Este espaço é para você que deseja ouvir e ser ouvida. Sejam muito bem-vindas, obrigada por estarem aqui com a gente mais um episódio. E esse episódio está muito especial. A gente vai falar sobre mudanças no corpo e no estilo após a maternidade, após a gestação, né? Quantas mudanças nós, enquanto mulheres, nós vamos passando nessa etapa. E aí, depois que o bebê nasce, a gente vai se deparar com uma nova mulher. E aí, se olhar no espelho, olhar para o guarda-roupa, como é que a gente se acha diante disso? Pois é, porque é uma nova mulher diante de um guarda-roupa antigo. É verdade. E muitas peças passam a não combinar mais, Nem né? caber. Com a nossa dinâmica, Sim. com a nossa realidade corporal e com o nosso estilo. É. Mas antes da gente entrar nesse assunto, aproveita para se inscrever no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram. A gente também tem o canal do Spotify. Curte, compartilha com uma amiga. Esse podcast é feito para você. Sem mais delongas, vamos apresentar nossa convidada, Letícia Ávila, consultora de imagem e estilo. Conta aí pra gente como é que tá sendo esses 2 meses e meio de mamãe, como é que tá sendo se achar no meio disso, Lê? Então, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui. Quando a Lari me fez o convite, né, ela me chamou, né, perguntou, faz sentido pra você, né, porque ela sabe que eu tô com uma bebê de 2 meses e meio, né, faz sentido pra você falar sobre isso agora? Eu falei, super faz, porque além da minha experiência profissional, né, porque eu já trabalho com mães, né, eu falo que eu acho que 70% do meu público, das minhas clientes são mães, né, e agora eu estou vivendo essa fase. Né? E assim, muito recente, né? Eu tô vivendo todas as transformações ainda do corpo, aquela crise de identidade que você só entende quando você vive, porque você escuta falar, Sim. né? Mas quando você vive, você fala, nossa, é real, né? E você sente na pele. Então, assim, é uma experiência maravilhosa, gostosa, mas cheia de desafio, né? A mãe, né? Ela tem lá todas as suas atribuições de mãe, né? Que todo mundo aqui, todas elas sabem o que, né, como é, e ainda ter que lidar com seu guarda-roupa, com as roupas que não cabem mais, os compromissos que continuam acontecendo, compromissos diferentes, né, e você quer se enxergar, né, apesar de tudo, bonita, e falar assim, quem sou eu, né, parece que eu me perdi, e eu acho que esse é um momento muito bacana pra gente falar sobre isso. A gente quer trazer aqui a reflexão do corpo funcional, né? Que foi o que gestou, o que pariu, o que tá ali servindo o tempo inteiro, amamentando, tentando organizar a casa e a mente. E o corpo que a sociedade espera que a mulher tenha, né? Essa pressão de, não, logo mais você recupera o seu corpo. E se não? E se não voltar? Né? A gente sempre escuta muito isso. Não, o corpo volta, fica tranquila. Mas será que volta em quanto tempo? Será que volta mesmo? Será que volta tudo? Sim, então, assim, na pele eu já sei que não. Tudo não. E na experiência, assim, existem as mulheres que ficam com as marcas, né? As marcas de estria, o quadril que larguece e não volta mais. Então, assim, depois que o seu corpo vira casa de alguém, depois que 2 corações batem nesse mesmo corpo, é muito difícil você voltar do ponto zero. Existe, sim, mulheres, né? Deus tem seus preferidos. Existem mulheres que vivem essa realidade e muitas vezes são essas as que estão na mídia. E aí, por a gente ver muito rede social, parece que essa é a realidade máxima, né? Esse é o comum e quem fica com estria ou quem não consegue voltar ao corpo em tempo recorde, quem não perde todo o peso ganho na gestação amamentando, tá fazendo alguma coisa errada, desleixo. Né? Então, acho que é importante a gente trazer essa realidade, que não é bem assim. E o julgamento que a mulher enfrenta nesse período, né, fora a pressão, é muito triste, né? Porque a mulher ela já tá lidando com o puerpério, com todas as mudanças hormonais. E ainda tem que ficar ouvindo, às vezes, um comentário, sabe?
crítica passiva, um comentário desnecessário, que vem em tom de brincadeirinha. Então, isso é muito difícil, né? A gente tá passando por isso, tá tentando conciliar a nossa nova rotina, nossa nova realidade sendo mãe de primeira viagem, principalmente quando é o primeiro filho, né? Acho que na segunda gestação a mulher já passou, então ela meio que já criou uma casca, mas lógico que também vão vir as mudanças. Mas eu acho que recuperar 100%, na minha vivência e visão assim, eu acho impossível. Tirando por mim mesmo, que as pessoas sempre falavam, né? Não, Ana, mas você tá ótima, você emagreceu, você tá com o mesmo corpinho de garota. Mas eu não acho, eu vejo algumas mudanças, né? Que antes não tinha. Então, por mais que na visão das pessoas tá maravilhoso, porque voltou completamente, quem conhece o próprio corpo é a mulher. Então, sempre vai ter uma coisinha ali ou não que foi diferente. E tá tudo bem, porque foi o que a Larissa falou, fomos casas, né? Nós gerimos, nós parimos, passamos por todos esses processos. Pra você com a sua experiência, né? Ouviu muitos relatos das suas clientes, mas como é estar vivendo isso na pele? E o que você já percebeu de mudança assim, no seu corpo que atingiu sua autoestima e como você tem feito para driblar, né? E buscar aí se reencontrar nesse período? Com certeza que o corpo, eu acho que voltar 100%, né, foi como vocês falaram, né? Tem cicatrizes, mulheres têm algumas que têm estrias, e cada uma tem a sua marca, né? Cada uma vai ter a sua marca, né? A marca física, a marca psicológica, né? Então, assim, não é, voltou completamente. A gente que tá ali vivendo, a gente sabe que não voltou completamente, né? E pra mim, assim, eu escutei muito, não, mas você tá ótima, como você falou. Você tá ótima, você já emagreceu quase tudo, emagreceu tudo, né? Mas, assim, a mulher se sente num local ali muito sensível, sabe? Muito sensibilizada, né? Uma coisa que eu tenho falado, assim, apesar de todos os momentos da maternidade, existe a privação de sono, a privação de liberdade, né? A privação de liberdade de você conseguir fazer o que você quer, ir na academia a hora que você... E na academia é luxo. Tudo vira uma logística. Uma logística que você precisa sempre de alguém. Porque antes da maternidade, eu acho que é uma coisa que eu não escutei muito, e eu gostaria de ter escutado mais, né? Antes da maternidade, você faz tudo sozinha. Né? Você tem a tua casa, tem as tuas coisas, tem o seu trabalho, mas você é independente, você não precisa de outra pessoa. Agora você precisa de outra pessoa, né? Outra pessoa para cuidar da sua filha, do seu filho, né? Para ficar com ela. Então, assim, então você precisa de toda uma... E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não cair num lugar de tristeza. De tristeza, porque eu não tô conseguindo ir na academia, eu não tô conseguindo, né, eu já consegui 2 vezes na semana, vitória, né, então assim, eu ainda tô com metade do meu guarda-roupa ou mais, que não cabe em mim, e é estranho, e aí você fica naquela gangorra, compro roupa, que tamanho que eu compro, vou emagrecer mais, essa roupa vai durar quanto tempo se eu comprar, porque você chega pós-parto, né, pós-parto, né, você tem um guarda-roupa de grávida, né, que já não te atende mais, porque as coisas já ficam folgadas demais, as roupas já estão grandes demais, né? Porque você perdeu ali a barriga, perdeu peso, mas ainda não perdeu o peso suficiente, né? Pra usar as roupas antes da gestação. Sim. Né? Então, ali é um limiar ali né? E agora, o que eu faço? E eu falo mais, né? Porque quando a gente perde peso suficiente pra voltar a caber, e a gente veste e não acha mais que tá legal. Isso não combina mais comigo. E aí? Essa crise de identidade. Eu lembro da cena. Eu colocando um shortinho um dia, toda feliz. E o short fechou. Aí depois eu olhei e eu falei, gente, mas tá muito curto. Eu usava isso. Essa não sou agora eu sou mãe. Se eu precisar abaixar pra pegar alguma coisa e pegar meu filho, pegar um brinquedo, e vou ficar com a popinha de fora, correndo risco. Eu tive muito isso, sabia? Essa mudança de estilo. Eu fiz consultoria completa de imagem e estilo com Letícia, maravilhosa. Eu era cafonérrima, não sabia, né? Eu achava que era ótimo. Cafonérrima. E eu tinha muito claro, né? Porque a consultoria é muito profunda, né, Lê? A consultoria completa. Ela é realmente
uma outra vertente do autoconhecimento. Ela vai por um outro lugar. E eu, como psicóloga, achei que eu já sabia tudo que eu precisava saber sobre o meu autoconhecimento. Coitado de mim, né? E aí, quando eu faço a consultoria de estilo, eu me aproprio de uma outra versão da Larissa. Nas pequenas coisas, né? Eu contei no último episódio que a gente falou sobre sexualidade, que até as minhas calcinhas eu mudei pra comunicar aquilo que eu acho que estava mais alinhado comigo. Então, assim, coisas que só eu sabia. E quando eu tenho a Ana e eu me vejo no puerpério, aquelas roupas que foram todas escolhidas de forma muito intencional, eu não tenho guarda-roupa grande, aprendi com você a ser assertiva nas minhas compras, a ter um guarda-roupa inteligente, ainda assim eu não me encontrava ali. E aí eu passei por uma fase de experimentação, onde eu fui para quase um estilo anos 60, assim, sabe? Anos 40, aquelas roupas rodadas, aquelas saias bem armadas, assim. E aí eu me olhava no espelho, pérola, eu olhava no espelho e eu... Tá, mais próximo do que eu quero. Estilo comercial da margarina, né? Isso aí, uma mãe assim, arrumada. Aí eu olhava pro espelho, mais ou menos. Aí eu botava minhas roupas muito vibrantes, né? Por conta coloridas. Muito coloridas, tons fortes. Eu olhava e gente, não. Comecei a usar muito roupa neutra e nessa pegada, assim, rodada e tal. Aí passa um tempo, quando a Ana tá com, sei lá, uns 5 meses já, eu já olho para aquelas roupas e eu, quem é essa Larissa? Nada a ver. Eu tava ali tentando, através das roupas, me identificar enquanto mãe. Se encontrar, né? Me encontrar enquanto mãe. E hoje, o meu guarda-roupa super faz sentido pra mim de novo, com essas saias que eu não usava antes, não mais com os saltões, mas com as sapatilhas mais modernas. De uma forma diferente. É isso aí. Nem aquela Larissa de antes, nem a de logo depois. É uma fusão, realmente, de todas essas versões até me achar de novo. E que pode ser que daqui a um tempo também mude, porque a gente tá sempre em transformação. Daqui a um tempo eu não vou mais precisar ficar correndo atrás do meu filho. Então pode ser que eu volte a usar os saltos que estão lá parados, né? Mas hoje não faz mais sentido também comprar saltão, porque eu sei que nessa atual fase da minha vida eu não vou usar, né? Mas me conta de você. Sei que, né, tem esse conhecimento e tudo mais. Você teve essa dificuldade de se achar nas suas próprias roupas? Então, ainda não senti isso, porque eu tenho uma busca muito grande de sempre estar olhando para dentro e procurando ver o que faz sentido para mim. A dificuldade que eu encontrei foi na questão do tamanho das roupas, né? Ainda me vejo nas minhas roupas antigas, algumas que eu usei na gravidez não mais, né, real, quando falam assim, e talvez você não queira nunca mais olhar para algumas roupas. É real. Eu doei tudo. É real. Algumas coisas não, as coisas que eu já tinha e eu usei, mas algumas coisas que eu comprei específica para gravidez, né, aquilo ali eu já olho, não faz mais sentido, né, mas assim, eu começo a olhar para as minhas roupas e pensar assim, o que ainda tá muito recente, né? 2 meses e meio, foi o que você falou. Talvez eu esteja ainda na primeira etapa, né? Eu acredito que a gente passa por várias etapas até a gente se encontrar, né? Uma coisa que eu falo, que eu acredito muito, não é que o estilo da gente, ele mude. Eu acho que ele se transforma, né? Ele refina. Não refina no sentido de se tornar chique, é de apurar, de aperfeiçoar, né? De chegar ali, né? Igual um funil, né? Você tá refinando, você tá chegando ali mais ainda na sua essência, né? A gente escuta muito que a maternidade vem para nos ensinar, para nos fazer descobrir mais sobre nós, né? Pra gente conhecer realmente a mulher que a gente é, né? E eu acho que isso acontece também com o nosso estilo. Eu acho que ele vem refinando junto com a maternidade. E eu acho que a tendência é cada vez mais, igual você falou, agora você se encontrou de novo, se encontrar, né? E como você também falou, se encontrar no limiar ali do decorrer da caminhada da maternidade. E como, Lê, pra você se encontrar, ter tempo, né, energia e conseguir caber na sua própria vida diante desse momento tão intensivo de doação na maternidade, que é esse início? Difícil. Difícil, porque o puerpério, ele é muito louco, né? E eu acredito que as coisas vão começando a se ajustar, né? A vida vai começando a
a tomar o caminho de volta, né? Mas nunca é como era antes, né? A gente vai aprendendo que não é igual. A gente vai vivendo, né? A gente fala assim, eu quero voltar a ter a minha liberdade. Na verdade, você consegue ter um pouco mais de liberdade, mas nunca é igual como era antes, né? Sim. Eu quero voltar a ter o meu sonho. Ih, acho que isso vai demorar, né? Então, assim, eu acho que a gente vai vivendo e passando pelas fases da maternidade, mas o início é é muita informação nova, né? Principalmente para mãe de primeira viagem, como a Ana falou. Então, o que eu procuro fazer é focar em mim um pouco também, né? Não só nela, na Aurora, que é minha filha, né? Tem algum ritual, não sei, de skincare, de arrumar o cabelo, de passar uma maquiagem, de escolher estar arrumada dentro de casa, né? Isso é muito importante. Tem gente que acha que a gente só tem que se arrumar pra sair. Sim. Mas a importância de estar se sentindo bem, porque a imagem gera sentimento, né? Quando eu aprendi isso, essa frase ecoou. E eu falei assim, não vou ficar desleixada só porque eu tô dentro de casa, né? Tem que estar minimamente organizada. Sim. Uma coisa que eu sempre escutava a Lari falando, e falei assim, eu sempre passo de manhã os meus 2%. Sim. Né? Eu faço 2%, eu dou muito, eu entrego muito pra ela, mas eu tenho 2% ali pra mim. E é o que eu faço também, tento fazer, né? Todos os dias. E o que me dá, assim, o meu ritual é sempre acordar e tomar um banho e lavar o cabelo. Porque eu tenho agonia do cabelo sujo, aquele cabelo da madrugada que você passou e você vira pra um lado, vira pro outro com o neném, e o cabelo... Então eu tenho, sempre lavar o cabelo, nunca ficar de pijama, nunca ficar... acho que não, nem quando eu pari, né, que eu passei por uma cesariana, né, tive que passar por uma cesariana, e então, assim, nem quando eu pari e tava ali, né, com ponto pós-operada, eu fiquei de pijama. Eu tava sempre de roupa, que eu acho que isso faz muita diferença, né, nem pijamas bonitos eu nem comprei, porque eu falei, não quero isso pra mim, não quero ficar de pijama, né, porque parece que você tá com sono e tá dormindo durante o dia, não gosto. Né? E hoje o que me dá muita satisfação, assim, de autocuidado é cuidar do meu corpo físico. Não de forma estética, né? Estética é consequência, né? Mas pra minha cabeça, né? Porque eu acho que a nossa cabeça, né, tá legal, tá funcionando, tá fluindo. Eu acho que pra gente olhar pra gente com carinho, com cuidado, né? O meu skincare é o mínimo possível. É um creme Nivea à noite. Taca o creme Nivea, porque a minha pele ressecou muito. Você tá amamentando? Tô amamentando. Resseca a minha também. Ressecou muito. Então, assim... E eu ainda não tive tempo de ir numa dermatologista né, porque... O tempo é muito curto, muito, né? E aí, as prioridades, né? Prioridades, exatamente, né? E você consegue tirar um tempinho pra treinar, treina em casa, consegue numa academia? Como que tá isso pra você? Porque você já tinha uma rotina de exercícios antes, né? Tinha. Sempre fiz academia, sempre fazia crossfit, depois academia. E hoje eu consigo, assim, com a ajuda do meu marido, né? Da minha sogra, que me salva. Minha mãe não mora aqui, minha mãe mora longe, né? E... pelo menos 3 vezes na semana, é o que eu tenho conseguido fazer, mas já faz uma diferença muito grande. Eu não sei como que é pra você, mas na academia era um lugar que era só Larissa. Em casa eu era um monte de coisa. Eu era mãe, aí tinha que pensar na louça, e tem que pensar naquilo, e tem que pensar nisso, e tem o Luan e tal. Na academia era só eu. E aí, treinando fofo, treinando sério, não tava nem aí, eu tava lá, entende? E muitas vezes eu esquecia, não no sentido ruim, de forma nenhuma, assim, eu sou apaixonada em ser mãe. Apesar de todos os pesares, nossa, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas, quando eu tava lá, e até hoje, né, que eu consegui manter, a manutenção do hábito tá até hoje. Mas, quando eu tava lá, às vezes eu esquecia que eu era mãe. Eram aqueles minutos que eu esquecia de qualquer coisa, não tinha obrigação nenhuma. E aí, aquilo ali me fazia ir pra casa, eu quero cuidar dela, eu quero me entregar cada vez mais, porque eu me energizei fora, entende? Sim. É um poder, né? A gente se sente renovado, porque talvez na rotina, né, intensa que a gente tem, que a maioria das mães tem, é um único momento do dia
mesmo que sejam 3 vezes na semana, que a gente consegue fazer uma coisa só pela gente. Que a gente consegue realmente colocar o nosso foco ali. E por mais que a gente não esteja batendo PR, a gente tá também vendo pessoas diferentes, né? A gente cria uma conexão, a gente faz uma amizade, a gente vê pessoas diferentes das que estão na nossa casa, a gente se desliga daqueles probleminhas, né, que nos assolam. Então é realmente um momento que a gente cansa, ao mesmo tempo se energiza, né, pra voltar ainda melhor, igual a Lari falou. Eu sinto que isso fez total diferença na minha maternidade. Antes de voltar, eu faço crossfit, né? Raramente musculação, mas o que eu gosto mesmo é crossfit. E antes de voltar pro cross, a frequentar o box, eu treinava em casa. Não com a frequência, né, que eu gostaria, com a constância maravilhosa, mas ainda treinava. Um pouco mal, mas treinava. Não deixava de treinar porque eu sabia a diferença que ia ser na minha mente caso eu deixasse. Mas assim, a diferença que aconteceu depois que eu voltei a frequentar o box, nossa, eu sou outra mãe. Porque hoje eu vejo que eu tenho mais motivação, que eu posso sim fazer coisas diferentes, além da maternidade, continuar fazendo o que eu gosto. Porque a primeira impressão que eu tive, ainda mais que foi a minha gravidez não foi planejada, né? Então eu tive que lidar com vários conflitos ali iniciais da gestação. E aí eu ficava pensando que a minha vida ia ser sempre aquilo ali presa. Nossa, eu vou ficar pra sempre aqui, vou ficar só dentro de casa e dando mamar, e a criança chora e trocou e vai pra pediatra, só isso, minha saída é só ir pro pediatra. Então eu fiquei realmente muito apavorada. Eu falava, meu Deus, eu tive a sensação que a minha vida ia ser só aquilo. Depois que eu comecei a sair e voltar a fazer algo por mim, seja o exercício, seja vir aqui pro podcast gravar os episódios, eu falei assim, não, existe vida além da maternidade e uma vida com muito mais sentido. Porque a gente vem, a gente faz e a gente volta com mais vontade. Porque não é só pela gente, é pelo legado que a gente quer deixar, é pelo filho que tá esperando a gente em casa. Então a gente precisa entender que pra ser uma boa mãe, a gente tem que ser uma boa mulher antes de ser mãe, né? Em que momento de tudo isso você tá, Lê? Uma coisa que a Ana falou e faz total sentido pra mim. Quando eu vou, assim, eu falo assim, se eu puder dar um conselho pra qualquer mulher hoje, né, que esteja no puerpério ou esteja vivendo logo após o puerpério, né, faça qualquer coisa que te faça feliz. O que você gostava de fazer antes? Retome aquilo. E pra mim, o que faz sentido é atividade física. Sempre foi, né? Pra vocês também, né? Eu me sinto poderosa quando eu vou na academia. E quando eu volto pra casa, eu volto com saudade, mas não com culpa. Não é uma culpa que eu fiquei longe dela 1 hora e pouquinho, não. É uma saudade gostosa e eu me sinto poderosa, né? E o momento que eu estou hoje é de pensar assim, é difícil, né? Existe vida além da maternidade, mas com muito mais sentido, como a Ana falou, né? Porque agora você faz, né? Tudo que norteia a sua vida ali é o teu filho, né? E você quer dar o melhor por ela, você quer ser melhor por ela. E você é a referência do teu filho, né? Não adianta, o teu filho, seja menino ou menina, eles olham para os pais como ponto de referência, né? Então, se você é uma mãe feliz, né, bem resolvida, se você tá bem com você mesmo, isso vai fazer diferença pro teu filho. Então, é uma coisa que eu tenho muito, né, hoje, assim, que eu preciso estar bem para que ela esteja bem. As primeiras vezes que você teve esse momento longe dela, como é que foi para você? Os primeiros dias. A primeira semana, né, eu senti uma culpinha. Eu falei, nossa, eu tô deixando a minha filha, ela tá muito novinha. E aí, quando eu cheguei a casa, ela ainda tava chorando. Então, assim, eu falei, ai, meu Deus, minha filha tá chorando. Mas aí, com o decorrer dos dias, você vê que é necessário. A sua filha, e o seu filho, eles vão crescer. E eles vão chorar com ou sem você. Exatamente. Porque o choro é a forma que eles têm de se comunicarem, né? Então é importante também a gente falar sobre isso, que a culpa vem no sentido de, nossa, tá chorando porque eu não estava aqui? Não,
tá chorando independente de você estar ali. Ele tá chorando porque tem alguma necessidade que precisa ser atendida. E se você confiou, né, uma rede de apoio, alguém para ficar na sua ausência, essa pessoa também vai atender. Lógico que não vai fazer da forma que você faz, da maneira que você faz. Mas que é importante a gente também dar espaço e permitir para que a gente tenha essas possibilidades, né? Porque imagina, abraçar a culpa e conviver com ela deve ser muito triste. O papo tá muito bom, mas vamos pro comercial. A gente tá falando igual uma matraca aqui. A gente já volta. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lait Concret Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitalet, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, No Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Unguer Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez? A Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Na Lait Concret, cada detalhe importa. Do atendimento carinhoso às escolhas que fazem brilhar os olhos de pais e filhos. Aqui, a moda é leve, alegre e feita para acompanhar cada descoberta. Roupas que abraçam, cores que encantam e looks que deixam a infância ainda mais divertida. Porque estilo também é coisa de bebê e conforto é o nosso maior cuidado. Lait Concret, vestindo memórias desde os primeiros passos. Estamos de volta, vamos pro nosso segundo bloco. Mas a gente estava aqui conversando nos bastidores e, Lê, já chegou a fase da Aurora começar a perder roupinha? Gente, o que é isso? Já, ela usou muito RN. Uhum. Falaram assim, RN não usa, não compra muito. Que meu Me filho salvou usou muito. também. Ela nasceu pequena, ela nasceu com 2.300. Então, assim, só a RN ficava grande nela. Uhum. Então, eu comecei a comprar roupa RN, eu e minha mãe, igual duas doidas vendo roupa RN, depois que ela tinha nascido. Então, assim, né, falando, não compre roupa RN. Só que agora já foi tudo. A gente comprou bastante, porque ela precisava usar. Uhum. E lava muita roupa, né? Lava muita roupa. Loucura. É roupa e paninho de boca. Tá Muito, nessa fase do paninho? muito. Gente, eram máquinas só de paninho. Babador Nessa e fase paninho de de netinho. boca. É. Babador e paninho de E é fundamental nesses momentos encontrar lojas com custo-benefício, né? Porque é muito rápido. Então não adianta você fazer um investimento mega alto que vai perder daqui a pouco. 1-2 meses. E aí, essa dica maravilhosa, ela é concreta, gente. Fez parte do meu enxoval de Ana também. Clara, né? E até hoje, porque lá eles têm roupas e acessórios para bebês até 3 anos. Sim. Então, roupas de frio, acessórios para introdução alimentar. O sling é ótimo para essa época de estrogestação, fica coladinho aqui no corpo. Tem também Acessórios de amamentação. Acessórios de amamentação. Então, se você tá na fase de precisar, né, extrair o seu leite pro seu filho ficar com uma rede de apoio pra você ir treinar, pra você ir trabalhar, né? A gente sabe que muitas mulheres retornam para o trabalho, né, com o bebê bem pequenininho, como foi o meu caso. Então, assim, a bomba de alimentação me ajudou muito, né, de extrair o leite. Eles trabalham com tudo que vocês imaginarem, moda praia. A gente tá na fase, na época do ano mais fria, né? Então, assim, meinhas, touquinhas. Botinhas, uns sapatinhos mais lindos que o outro. E o preço de lá é incrível. E vocês ainda têm de cupom de desconto falando que vocês vieram através do Mãe Podcast. Mas vamos, sem mais delongas. Vamos a dicas Falar práticas? das adultas, né? Começando pelas gestantes, né, Lelê? Qual dica você pode deixar para essa gestante que está nos assistindo e está se sentindo perdida também? Eu lembro que eu estava grávida de 4 meses e
eu não tava com barriga de grávida, mas também não tava magra, né? Como eu sempre fui. Então, eu me olhava no espelho, igual a Larissa falou, me achava um Bob Esponja. Eu achava tudo horrível. E aí, uma amiga me deu uma dica assim, Ana, como é que estão os seus seios? Eu nunca tive muito, sempre tive pouquinho. Eu falei assim, não, deu, tá avantajada. Ela, então, aproveita pra mostrar o que você tá vendo de melhor. Aí eu passei até a usar roupa com mais decote. E realmente, mexeu muito com minha autoestima na época. Então, uma coisa que eu falo assim, a minha maior dica pra grávida não. Porque tu fala assim, você vai. O que eu escutei, né? Você vai eleger 3 vestidos e vai usar a gestação inteira. Gente, a gravidez já é um momento que a mulher, ela tá com a autoestima abalada, né? Principalmente, eu acho que no início, pra mim, foi pior. Porque no início, você ainda não tem aquele barrigão bonito. É aquele corpo meio desengonçado, que você, né, chega num ponto que você ainda não tá com o corpo pra mostrar a barriga, pra colocar o barrigão de fora, né? A calça abaixo da barriga, né? E também as suas roupas já não fecham mais. Não sabe se é intolerância à lactose ou bebê. Exatamente. Exatamente. E aí, a maior dica é se arrume, né? Eu sei que também não vale a pena, talvez, investir um valor muito alto, né, na aquisição de roupas, porque são roupas, talvez, que você não vai usar lá na frente. Então, procura um brechó, né? Vê com amigas, né? Uma troca de roupas. Então, às vezes não faz tanto sentido investir um valor muito alto. Ou então, se você, né, quiser comprar roupa, pensa, essa roupa eu vou comprar. Porque as roupas que você usa no início da gestação é a roupa que você talvez use no pós-parto imediato. Porque o teu corpo fica ali como se você tivesse, né, com 3, 4 meses de gravidez. Então, é uma roupa que você consegue aproveitar, né? E depois você vai usar muita calça e vai colocar embaixo da barriga. Não precisa comprar tamanhos gigantescos, né? Né? Senão você vai comprar uma gama muito, né? Depende do quanto a pessoa quer investir, né? Mas você já consegue usar abaixo da barriga, né? Claro que tem a questão do quadril também. Tem pessoas que vão precisar que caiba o quadril, né? Mas a minha dica principal não deixe que esse momento seja pequeno, né? Pouco pra você. Eu vou usar qualquer coisa porque eu tô com a barriga grande, eu não tô... Não. Se sinta linda, se maquie, bota uma roupa bonita, usa muito acessório. E tem tipos de roupa que você pode já adiantar de dicas? Tipos de acessórios, estilos de roupas? Roupa de elástico. Porque a roupa de elástico, ela consegue acompanhar muito. Talvez não do início até o final, mas do início até a metade, da metade até o final. Então, roupa de elástico, pra mim, fez total diferença. Então, a roupa de cós, ela vai caber ali por pouco tempo, né? Porque a sua barriga, ela cresce exageradamente após um certo período. Então, a roupa de elástico, ela te acompanha. Aí vai calça de elástico, saia de elástico, short de elástico, blusa, blusas que tem um tecido um pouco de elastano, que consiga esticar, porque o seio cresce, né, bastante, e aqui cresce, abaixo do seio, eu senti muito isso no meu corpo, né, eu acho que é a costela abrindo, né, pra ajeitar o bebê, né, então essa parte também ali, ela cresce, então é isso, roupa de elástico eu acho que é a melhor opção. Tem mulheres que amam vestido, né, vestido também, mais soltinhos, que vão caber a barriga, né, vestido também é uma boa dica, né, mas a calça de elástico, short de elástico... É dica de milhões. Eu gostava muito também de roupas neutras, que aí tudo combinava. Eu lembro que eu investi, de propósito, assim, em uma calça de elástico bege, meio nude, uma preta e um monte de regatinha nude, branca, preta, branca com preta. Aquilo eu usei a gestação toda. Eu só mudava o acessório, o sapato e o penteado. E a gestação inteira, aí eu comprei umas blusinhas assim básicas, tomara que caia, outras de manga, outras sem manga. Aquilo ali, eu nunca me olhei no espelho e... Ai, tá horrível. Eu me identificava com aquilo. E camisão. Sim. Eu adorava usar camisão largo também, por cima, assim. Porque aí já muda a proposta, né?
A calça que eu usava com o salto e o blazer e a blusinha, eu passei a usar com o camisão e um tênis, ou com uma papete, que também era super confortável, e aqueles vestidinhos canelados, que esticavam. Depois que a Ana nasceu, sumi com aquilo, né? Porque parecia que tinha outro bebê ainda. Mas me salvou também, Sim. porque acompanhou a gestação. Eu lembro de uma coisa que eu comprei também com intenção, porque teve uma fase, isso grávida ainda, né? Que eu, no final da gestação, eu não conseguia mais usar salto. E eu sempre usei muito salto pra trabalhar, né? Então, todo dia eu tava muito arrumada, tava maquiada, tava de salto. Trabalhava com jornalismo, né? Apresentando um programa de jornalismo. Então, tava sempre impecável. E aí, chegou uma fase que eu não queria mais usar salto, porque eu comecei realmente a me sentir cansada, com dores nas pernas. Eu tive hipotireoidismo, né? Que provocou mais dores ainda do que o normal. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo mais usar salto e eu não tô me sentindo arrumada com essa sapatilha. Até que eu recebi uma dica pra comprar sapatilha de bico fino. E eu investi em 3 sapatilhas de bico finos, que foi o que realmente me salvou. E aí eu colocava a sapatilha de bico fino e me sentia arrumada. Porque faz isso, né? O bico fino, ele tem essa elegância que o bico redondo não tem. Então eu lembro que foi uma coisa que realmente, assim, clareou minha mente, né? Foi uma dica de elegância que até então eu não sabia antes de engravidar. E aí eu passei a aderir. A questão dos decotes também, que eu não usava muito. Como eu tava ali com o seio, né, produzindo um mamazinho, eu passei a usar mais decote, não tão profundo, né? Mas passei a usar com essa intenção de realmente valorizar aquela parte do corpo que eu tava se sentindo mais bonita. Porque a cintura, ela vai com Deus. Mas lembro de 2 calças também que eu usei muito na minha gestação de elástico. Uma laranja, um tom mais aberto, e uma verde mais clarinha. Nossa, usei igual uniforme. Me salvou. E agora, interessante você falar da sapatilha, porque agora a sapatilha veio com tudo, né? Então tem sapatilha de taxa, sapatilha de tela, sapatilha de bico quadrado, de bico fino, de bico redondo, e aí vai de acordo com o estilo da pessoa, né? O que você gosta mais, o que identifica mais com o seu estilo, né? Eu, por acaso, tô com uma sapatilha aqui agora, é que não dá pra ver meu pé, de bico quadrado e de tela, que eu adoro, eu comprei na gestação. Né? Então, assim, eu sou muito do tênis também, então eu usei muito tênis, sempre usei muito tênis, continuei usando tênis, que é confortável, então vai muito do estilo de cada um, né? Você tem um estilo mais esportivo, um estilo mais clássico, mais elegante, mais moderno, então, né, dá pra brincar bastante com sapato baixo, né? Tem mocassim, tem Oxford, então dá pra brincar bastante sem ser refém ali do salto alto, né? E também ficar naquela pressão estética de que a imagem da gestante tem que estar sempre com o vestido rodado. Tem que ser sempre aquela imagem angelical. E não, gente, você pode ser uma gestante estilosa. Tudo bem se o seu estilo for um estilo mais romântico, ok. Mas você não precisa ficar só usar vestido, né? Ou só usar cores claras e neutras porque você está gestando. Claro que não. É isso aí, você seguir já quem você é, né? Não buscar uma outra referência, uma referência diferente na gravidez, porque a gravidez já é um processo, né, de muitos desafios também, né? Tem a questão toda da transformação do corpo, das dores no corpo, né, também, porque o seu corpo tá se modificando, então você sente dor nas costas, dor na lombar, né? Então dor nas pernas, né, de não conseguir usar um salto. Então, é você buscar seguir quem você é, não precisa mudar. Se você é moderna, vai ser uma grávida moderna, vai ficar linda, maravilhosa, né? Usa, né? Eu gosto muito de acessório, me identifico com acessórios de metais, né? E continuo usando seus acessórios de metais, não precisa ser um cordãozinho de pérola, mas se você é do cordão de pérola, continua usando seu cordão de pérola. E é isso. E para você... quando você voltou a cuidar do seu corpo, a ir pra academia, em algum momento, além disso, dessas adaptações que você foi reinserindo, outras rotinas que você já tinha antes, trabalhar tem te fazido falta? As consultorias, o seu trabalho fora, a sua rotina, para além da academia? É uma loucura isso, né? Sim, não. Sim, porque é a tua busca enquanto mulher profissional, né? Aquilo que te dá prazer, né? Você fazer o que te dá prazer,
né? E te torna também mais confiante quando você, né, exerce sua profissão ali, se você gosta de fazer o que faz. Mas, ao mesmo tempo, começa a vir aquela preocupação. Meu Deus, como que vai ficar minha filha ou meu filho? Com quem que eu vou deixar? Né? E começa a vir esses questionamentos. Mas eu acho que, como a Aurora tem 2 meses e meio, eu acho que logo, logo, essa vontade de trabalhar, não que eu não tenha vontade, tenho, com certeza, mas essa necessidade vai ficar cada vez maior, né? Porque a gente precisa retomar quem a gente é, né? Nossa essência, né? Que é além da maternidade, né? Além de ser mãe. Seu trabalho tem uma carga horária que você ficava pouco em casa, né? Como é que é estar full time esse tempo todo em casa? Enlouquecedor. Foi o que Sendo eu senti. bem Foi sincera, o que eu senti. enlouquecedor. É a fase mais difícil pra mim, assim, é ficar em casa. Eu praticamente não ficava em casa. Eu saía de manhã, 7 horas da manhã, e voltava às 7 horas da noite. Eram 12 horas fora de casa. E agora eu tô dentro de casa o dia inteiro, né? E assim, se você não buscar alguns meios para você ver outras coisas, respirar outros ares, eu acho que é bem complicado, assim, mas é uma coisa que eu, às vezes, que nem sempre dá para você sair, porque o tempo agora, a gente tá entrando numa era de inverno e começa a ficar frio e vento e chove e, né, às vezes fazer um passeio no bairro que seja, de carrinho, né? É uma coisa que eu coloco na minha cabeça, é que isso é temporário e vai passar. Né? O primeiro mês, ele é muito difícil e ele passou. Então, você vai vivendo novas realidades, né? Com cada fase que a criança vai apresentando. E uma coisa que eu, às vezes, quando eu tô muito naquilo de, nossa, eu tô entrando em parafuso dentro de casa, eu me concentro e falo, vai passar. Importante. Essa dica do passear com carrinho é primordial. Eu lembro que Netinho tinha uma hora que eu sei que ele ia chorar. Eu sabia que ele ia dar uma crise de choro naquele momento. Que é conforme a gente vai vivendo, a gente vai conseguindo identificar, né? No começo a gente fica muito perdida. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai identificando os padrões, né? Que a criança apresenta. Eu falava, não, começou a chorar, vamos pra rua. E é impressionante como eles gostam de rua, né? Ele ficava calminho, olhando as árvores, até hoje. Então, assim, o famoso acostume seu filho com a rua, agora tem que acostumar ele a ficar em casa. Porque agora ele está acostumado demais com a rua. Ó, agora a gente vai chamar o comercial, mas a gente já volta com os nossos quadros polêmicos. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores: Lait Concret, Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos? Ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. Disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Precisa de mais tempo para focar no crescimento do seu negócio? A Junger Contabilidade cuida de tudo para você. Terceirizamos seu financeiro e gerenciamos suas contas. E garantimos que a sua documentação esteja sempre em dia. Com a Junger Contabilidade, você foca no que realmente importa. Estamos de volta e agora está no ar o nosso quadro Bate-Bola. Então vamos lá, Lê. Eu vou falar uma palavra, sem pensar. Você vai me falar a primeira que vem na tua cabeça, ok? Ok. Deus. Minha família. Puerpério. Loucura. Um medo. Maternidade. Estilo. Essência. Identidade.
Estilo. Uma saudade. Liberdade. Cheguei até a engasgar com essa. Aurora. Minha vida. Limitações. Aurora. Paradoxo. Maternidade, de novo. Um arrependimento. Não tenho. Culpa. Ainda não. Algo que você é muito grata. Ao nascimento da minha filha. Uma surpresa. A minha filha. Que lindo. Se emocionou. Aham. A surpresa, porque era muito louco, cara. Eu não imaginava que era assim, sabe? Amor. E a gente vai vendo o quanto o amor é doido, né? Netinho tá numa fase que ele vem e me beija. Do nada. Gente, eu me sinto tão amada. Ai, que delícia. Aí eu choro também, porque eu nunca me senti tão amada. Porque muito se fala sobre o quanto a gente ama o bebê, né? Todo mundo fala isso, que a gente ama muito, e sim. Só que pouco se fala sobre o quanto a gente se sente amada por aquele bebê. Então eu falo assim, gente, eu nunca me senti tão amada em toda a minha vida. Parece que o meu filho, ele corresponde com essas pequenas atitudes, sabe? Ingênuas, inocentes dele. Toda a minha doação. E não é uma coisa que ele tá me devendo, que ele tá me pagando. Não, é uma coisa que é natural, que realmente só quando a gente vive, né, que a gente consegue entender a profundidade disso. Uma coisa que eu sinto muito, né, e que eu não fazia ideia, é que a gente nunca mais vai estar sozinha. Não por uma culpa do nosso filho de nos deixar sozinha, não. É natural. É uma, né, é natural, é amor. Então, assim, eu sinto hoje que eu nunca vou estar sozinha. Agora, chegou a vez do nosso quadro Engaja e Não Engaja. Letícia, o que engaja pra você? Cuidar de mim. Muito bem, concordo. E o que não engaja de jeito nenhum? Esquecer da mulher que você é. Além de ser mãe. Exatamente. Maravilhosa, né? Gente, adoramos te receber aqui. Papo leve, né? A gente se identifica muito. A gente deseja muito amor, muita saúde. Obrigada. Nesses tempos, né? A gente já passou pela fase de 2 meses e meio do bebê. A gente sabe que tá muito recente. Pra você também, né? Ter aceitado esse convite aqui. Teve uma logística de bastidores, que é mais desafiadora ainda, né? Quando é mais novinho. E te agradecemos. A casa, né, está com as portas abertas para você voltar outras vezes. Obrigada. Lê, você sabe que sou apaixonada em você, né? Você é uma querida e eu não tenho menor dúvida de que você está fazendo um excelente trabalho como mãe. Que a Aurora tem muita sorte de ter você. E que assim como ela é nova nesse mundo cheio de coisas, você também nasceu de novo desde que ela chegou na tua vida, né? Dá pra ver de dentro pra fora que você, ao mesmo tempo que você tá aí, não é mais a mesma Letícia. Não porque é outra, mas porque evoluiu, transformou, né? E é muito lindo ver que, apesar de toda essa transformação, dá pra te enxergar no meio disso tudo, sabe? Você não perdeu o que você chama aqui, né? A sua essência, a sua identidade tá aí. A mesma Letícia no meio desse bando de informação, esse furacão. Então, imagino que o trabalho mental que você vai fazendo todos os dias pra ir se regando deve ser bem intencional. E tá no caminho certo. Eu que agradeço, foi muito especial estar aqui hoje. Para mim é um momento maravilhoso falar dessa fase que eu tô vivendo. É a primeira vez que eu falo assim, né? Deixa seu Instagram, né? Sua página, pode seguir. Meu Instagram é Letícia S. Ávila. Hoje, só maternidade lá. Nosso Instagram é o que a gente vive, né? É a fase que a gente tá vivendo, mas sempre tem alguma coisa lá falando sobre estilo, né? Que é a minha essência, né? Mas hoje é muito Aurora lá hoje no Instagram. Mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje, foi muito especial para mim estar aqui compartilhando com 2 mães, falando sobre maternidade, falando sobre o que eu amo, que é estilo, né? Juntando esses 2 assuntos. E obrigada. O que significou para você estar aqui hoje?
conexão comigo, né? De falar do que eu gosto, né? Tendo um ponto novo, que é a maternidade, mas eu consegui me conectar com a Letícia, mulher profissional. Maravilhosa. E Obrigada. foi isso que a gente sentiu também, né? Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Beijo!